Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Estamos aqui para mais um momento de direção, conselho, à luz da palavra de Deus, que está na primeira leitura da liturgia do dia de hoje. Atos 14, de 19 a 28. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito forte esse versículo 22. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, quer dizer, a não esmorecer na fé, a não vacilar, a não abandonar a graça em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações. Porque em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, em meio às dificuldades da vida, nós podemos sucumbir a essa tendência que existe em nós de fraquejar, de abandonar a fé, abandonar a graça, abandonar a igreja, abandonar a Deus. Porque criamos assim uma ilusão, às vezes, de que se nós estamos com Deus, nós não vamos sofrer, nós não vamos enfrentar nenhuma dificuldade. E aqui é um dos versículos, né, onde alguns trechos da Bíblia se esconde ali grande sabedoria. Né? É preciso que passemos por muitos sofrimentos. É preciso, é um remédio amargo, mas necessário. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Essa realidade de que é no sofrimento, nas dificuldades, nos sofrimentos, nas injustiças, nas tribulações, é que a nossa fé pode se desenvolver. A fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes teologais que são a base da vida espiritual. Nós crescemos na intimidade com Deus, nós crescemos na vida espiritual na medida em que a fé, a esperança e a caridade se desenvolvem. Na medida em que a fé se torna uma fé mais viva, na medida em que a esperança se torna cada vez mais uma esperança invencível, na medida em que a caridade se torna cada vez mais ardente e não tem para onde correr. São nas adversidades, nos problemas que temos que enfrentar, nos sofrimentos, nas injustiças, nas humilhações, nas perseguições, que a fé se torna mais viva, que a esperança se torna mais firme,
mas invencível. Que o amor se torna verdadeiro, vivo. São nessas situações que nós aprendemos a crer com fé viva, que nós aprendemos a esperar tudo das mãos de Deus, sem duvidar dele. E são nesses momentos que nós podemos dar provas do nosso amor a Deus. Então, que bonito aqui no final também, né? Diz assim que eles cumpriam a missão deles assim, entregues à graça de Deus. Entregues à graça de Deus eles iam. Portanto, pelas cidades afora, anunciando, fazendo muitos discípulos. Você viu, São Paulo foi apedrejado. Arrastaram ele para fora da cidade porque acharam que ele estava morto. Imagina como ele estava. Não é que ele fingiu, não. Ele devia estar inconsciente, desmaiado. Depois, quando os discípulos o encontraram, ele se levantou, quer dizer, não estava morto. E já foi para outra cidade. No dia seguinte já foi pregar, quer dizer, entregues à graça de Deus. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, entrar no reino de Deus, ou seja, para realmente viver a vida da graça, para realmente ser de Deus. Não é só para entrar no reino de Deus no sentido do reino de Deus que começa depois da morte. Não, o reino de Deus que começa aqui. Então é muito importante nós não desperdiçarmos, procurarmos ter essa visão de fé. É a visão da fé, o olhar da fé, que nos faz enxergar nos sofrimentos, nas adversidades, verdadeiras oportunidades de crer, de esperar, de amar. Não desperdice suas lágrimas, não desperdice os seus sofrimentos, não desperdice as injustiças que baterem à sua porta, mas enxergue em tudo isso oportunidades para crescer, para se unir a Deus. Então, fica aí esse conselho. Isso deve ser buscado na oração. Isso deve ser buscado na oração. Não desperdicemos as nossas lágrimas. Se você está passando por um sofrimento agora, procure ter um olhar de fé sobre esse sofrimento. E perceber que é nele que você vai viver a fé, a esperança e a caridade. É nele. É nele. Amém? Então fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.